A temperatura externa caiu para 15 graus. Dentro de sua casa, está atualmente 48 e caindo. A eletricidade está desligada há 18 horas. Seus filhos estão aninhados sob todos os cobertores que você possui e você pode ver sua respiração enquanto fala. Você está percebendo que a vida moderna o tornou completamente dependente de um único interruptor que permanece na posição ligada. Esse interruptor acaba de falhar com você. Tenho me preparado desde 2012 e aprendi essa lição da maneira mais difícil durante uma tempestade de gelo que cortou a energia por 4 dias. Minha família estava com frio, desconfortável e completamente despreparada. Jurei que isso nunca mais aconteceria. Hoje estou apresentando 11 fontes de aquecimento que funcionam sem eletricidade. Isso não é teoria ou algo que acabei de ler online. São métodos que testei pessoalmente. Métodos que realmente o mantêm aquecido quando a rede elétrica cai. Aqui está o que é diferente neste guia. Não vou dourar a pílula ou fingir que existe uma solução mágica que torna o aquecimento durante o blackout fácil. Cada método que estou abordando tem suas desvantagens. Alguns são mais seguros, mas menos potentes. Outros geram calor sério, mas exigem sério respeito. Meu trabalho é ajudá-lo a entender o que realmente funciona, quais são os riscos reais e como usar essas ferramentas sem machucar a si mesmo ou sua família. Vamos começar com algo que você já possui. Seu corpo é o aquecedor. Seu corpo gera cerca de 100 watts de calor constantemente. Isso é o mesmo que uma lâmpada brilhante funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que a maioria das pessoas se veste como se estivesse 72 graus lá dentro, e depois se pergunta por que estão congelando quando o aquecedor morre. O sistema de camadas não é complicado, mas a maioria das pessoas o faz errado. Você precisa de 3 camadas distintas trabalhando juntas. A primeira camada, a camada base, vai diretamente contra a sua pele. Esta camada tem um trabalho e um trabalho apenas: afastar a umidade do seu corpo. Quando comecei a me preparar, cometi o erro de usar roupas íntimas de algodão. O algodão é confortável até você começar a suar. Então ele se torna um pesadelo que suga o calor. O algodão retém a umidade bem contra a sua pele, e essa umidade rouba o calor do seu corpo 25 vezes mais rápido do que o ar seco. Mude para lã merino ou camadas base sintéticas. Sim, elas custam mais inicialmente, mas tenho as mesmas camadas base de lã merino desde 2015. E elas ainda funcionam perfeitamente. Isso são 8 anos de calor confiável por $60. Compare isso com as coisas de algodão que me falharam depois de uma estação. A camada intermediária é o seu isolamento. É aqui que você prende o ar quente perto do seu corpo. O fleece funciona muito bem. O down funciona ainda melhor se você conseguir mantê-lo seco. Suéteres de lã são fantásticos. A chave aqui é não usar esta camada apertada. Você quer que ela seja ligeiramente solta, para que o ar possa circular e criar bolsões isolantes. Quando estou me preparando para um dia frio sem energia, geralmente uso 2 camadas intermediárias, um fleece mais leve e um suéter de lã mais pesado por cima. A camada externa é sua concha. Isso protege tudo o que está por baixo do vento e da umidade. O vento é um ladrão de calor. Um vento de 24 km por hora, a menos 1 grau, parece menos 13 graus na sua pele. Sua camada externa precisa bloquear esse vento completamente. Ela também deve repelir a água. Mesmo no inverno, você pode lidar com chuva, granizo ou neve derretida. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas perde: suas extremidades. Você perde quantidades massivas de calor pela cabeça, mãos e pés. Eu mantenho vários gorros de lã pela casa durante o inverno. Se sinto frio, a primeira coisa que faço é colocar um gorro. Fico instantaneamente mais quente. O mesmo com meias grossas de lã. Estou falando de meias de lã de verdade, não daquelas misturas finas de algodão. Pegue as grossas que parecem que você está usando pequenas almofadas nos pés. Luvas ou mitênis também importam dentro de casa. Quando a energia acaba e você está tentando fazer qualquer coisa com as mãos, dedos frios tornam tarefas simples impossíveis. Eu prefiro luvas sem dedos dentro de casa, porque ainda posso operar as coisas enquanto mantenho minhas mãos aquecidas. Este sistema de camadas custa menos do que um mês de contas de aquecimento. Funciona imediatamente. Não requer manutenção e literalmente salvará sua vida em uma queda de energia prolongada. Antes de gastar $1 em aquecedores ou combustível, organize seu sistema de vestuário.
Mantas de emergência. Mylar. Essas folhas brilhantes parecem invólucros de doces superdimensionados, mas são ferramentas de sobrevivência brilhantes. A NASA desenvolveu este material para naves espaciais e ele faz algo notável. Reflete até 90% do seu calor corporal irradiado de volta para você. Veja como elas funcionam. Seu corpo irradia calor constantemente como energia infravermelha. Normalmente, esse calor simplesmente desaparece no ar ao seu redor. O Mylar tem uma superfície metalizada que age como um espelho para a radiação infravermelha. Esse calor volta para o seu corpo em vez de escapar. A manta não gera calor. Ela apenas se recusa a deixar seu calor sair. Eu mantenho mantas Mylar em todos os lugares. 3 no meu caminhão, 5 no meu kit de emergência e algumas espalhadas pela casa. Elas custam cerca de $2 cada e não pesam quase nada. Mas as pessoas as usam de forma errada, e isso reduz drasticamente sua eficácia. O primeiro erro é envolvê-las apertadas na pele. Você precisa de uma pequena lacuna de ar entre você e o Mylar. Esse ar, preso, fornece isolamento adicional e faz com que todo o sistema funcione melhor. O segundo erro é o lado errado voltado para fora. O lado brilhante deve estar voltado para o seu corpo. Essa é a superfície reflexiva que reflete seu calor de volta. O terceiro erro é não ventilar. O Mylar não respira. Seu corpo produz umidade constantemente, e essa umidade fica presa lá dentro. Depois de 1 ou 2 horas, você se sentirá úmido e pegajoso. Abra a manta ocasionalmente para permitir que a umidade escape. Essas mantas rasgam facilmente, são barulhentas e enrugadas, e não são confortáveis para uso a longo prazo. Mas para calor de emergência, especialmente combinadas com camadas adequadas, são absolutamente essenciais. Eu as usei acampando em clima de -6 graus e fiquei confortável a noite toda. Aquecedores a propano. Agora estamos entrando em calor sério. Aquecedores a propano podem aquecer um cômodo de 18 metros quadrados, mesmo em frio brutal. A série Mr. Heater Buddy é o padrão ouro para aquecedores a propano internos. Eu possuo 2 deles. Mas deixe-me ser completamente claro sobre algo. Aquecedores a propano o matarão se você os usar incorretamente. A combustão de propano produz monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás invisível e inodoro que causa dores de cabeça, tontura, náuseas e morte. Você não pode cheirá-lo. Você não pode vê-lo. Quando você sentir os sintomas, já pode estar muito incapacitado para se salvar. Todos os anos, pessoas morrem por usar aquecedores a propano dentro de casa sem as medidas de segurança adequadas. Aqui está o que você precisa. Primeiro, use apenas aquecedores especificamente classificados para uso interno. Aquecedores a propano externos produzem níveis muito mais altos de monóxido de carbono. Eles são projetados para serem usados ao ar livre, onde o gás se dispersa. Usar um aquecedor externo dentro de casa é roleta russa. Segundo, seu aquecedor deve ter um sensor de depressão de oxigênio. Isso geralmente é marcado como ODS na unidade. O sensor monitora os níveis de oxigênio no cômodo. Quando o oxigênio cai abaixo de um limite seguro, o aquecedor desliga automaticamente. Este recurso sozinho provavelmente salvou milhares de vidas. Terceiro, proteção contra tombamento. Se o aquecedor for derrubado, ele precisa desligar imediatamente e cortar o fluxo de gás. Crianças, animais de estimação ou apenas adultos desajeitados podem facilmente esbarrar em um aquecedor. Você não quer que o propano continue a fluir de um aquecedor tombado. Quarto, e isso não é negociável, você precisa de um detector de monóxido de carbono, a bateria no mesmo cômodo que seu aquecedor. Não no corredor, não no andar de cima, mas exatamente no mesmo cômodo onde você está queimando propano. Verifique as baterias mensalmente. Substitua o detector de acordo com as recomendações do fabricante, geralmente a cada 5 a 7 anos. Quinto, ventilação. Abra uma janela. Eu sei que parece contraintuitivo quando você está tentando se manter aquecido, mas você precisa de ar fresco entrando. Mesmo aquecedores com recursos de segurança consomem oxigênio e produzem subprodutos da combustão. Uma janela aberta 1 polegada fornece fluxo de ar adequado sem perder muito calor. Eu liguei meu Mr. Heater Buddy por 4 horas seguidas na minha sala durante os testes.
A temperatura do cômodo subiu de 11 graus para 20 graus. Ele usou cerca de 227 gramas de propano. O detector de monóxido de carbono nunca disparou, mas eu segui todas as regras de segurança que acabei de mencionar. Aquecedores a propano funcionam. Eles funcionam muito bem, mas exigem respeito e atenção. Nunca os use durante a noite enquanto dorme. Nunca os use em um quarto com a porta fechada. Nunca os deixe sem supervisão. A conveniência é fantástica, mas o risco é de vida ou morte. Aquecedores a querosene. Antes que o propano se tornasse popular, o querosene era o combustível preferido para aquecimento de emergência. Aquecedores a querosene podem emitir 20.000 BTUs ou mais. Isso é suficiente para aquecer um cômodo grande, ou até mesmo uma casa pequena se você for inteligente. Eu testei um aquecedor a querosene durante uma queda de energia planejada no inverno passado. Os resultados foram impressionantes, mas a curva de aprendizado é íngreme. A qualidade do combustível importa enormemente com o querosene. Você deve usar querosene grau K1, não K2, não diesel, não óleo de aquecimento, apenas K1, também chamado de querosene, 1K. Este é o grau de queima mais limpa. Ele produz odor mínimo e menos emissões nocivas. K2 ou outros graus irão feder sua casa, produzir fumos perigosos e podem danificar seu aquecedor. Quando você compra querosene, olhe para ele. Deve ser cristalino, como água. Se parecer turvo, amarelado ou tiver quaisquer partículas flutuando nele, não o use. Querosene contaminado produz fumos tóxicos quando queima. Eu armazeno meu querosene em recipientes azuis claramente rotulados, mantidos do lado de fora em meu galpão. Nunca armazene querosene dentro de seu espaço de vida. Os fumos podem se acumular ao longo do tempo. O reabastecimento é onde as pessoas cometem erros perigosos. Sempre, e quero dizer sempre, desligue seu aquecedor completamente e deixe-o esfriar antes de reabastecer. Isso leva pelo menos 15 minutos. Eu sei que você está com frio e quer se apressar, mas a paciência aqui pode salvar sua vida. Leve o aquecedor para fora para reabastecer. Derramar querosene em um aquecedor quente ou dentro de sua casa cria um sério risco de incêndio. As mesmas regras se aplicam como com o propano. Você precisa de ventilação, você precisa de um detector de monóxido de carbono. E você precisa ficar acordado e alerta enquanto o aquecedor está funcionando. Aquecedores a querosene não são dispositivos ligue e esqueça. A vantagem do querosene é a densidade do combustível. O querosene contém mais energia por galão do que o propano. Um tanque de 2 galões pode alimentar um aquecedor por 12 a 15 horas em uma configuração baixa. Isso é muito calor de uma quantidade relativamente pequena de combustível. A desvantagem é o cheiro. Mesmo o querosene K tem um odor ao queimar. Algumas pessoas não se importam, outras o acham intolerável. Eu mantenho um aquecedor a querosene como um backup do meu backup. Não é minha primeira escolha, mas é uma tecnologia comprovada que manteve as pessoas vivas por gerações. Se você seguir este caminho, compre um aquecedor de qualidade de uma marca respeitável. Aprenda a usá-lo corretamente e pratique com ele antes de precisar dele em uma emergência. Fogões a lenha. Se você leva a sério o aquecimento off-grid a longo prazo, um fogão a lenha é a resposta definitiva. Eu instalei um fogão a lenha em 2018, e isso mudou tudo sobre como minha família lida com o inverno. Não dependemos mais da companhia de energia ou da companhia de gás. Enquanto eu tiver lenha, que é abundante e muitas vezes gratuita na minha área, temos calor. Fogões. A lenha não são lareiras. Lareiras são bonitas, mas são terrivelmente ineficientes. A maior parte do calor vai direto para a chaminé. Um fogão a lenha é uma caixa de metal selada projetada para queimar madeira de forma eficiente e irradiar calor para o seu espaço de vida. Fogões a lenha modernos podem ter 70 a 80% de eficiência. Isso significa que 70 a 80% da energia da madeira acaba como calor em sua casa, em vez de desaparecer pela chaminé. Mas fogões a lenha exigem compromisso. Primeiro, instalação. Este não é um projeto DIY, a menos que você realmente saiba o que está fazendo.
A instalação inadequada causa incêndios domésticos. Contrate um instalador profissional que conheça os códigos locais. Você precisa de folgas adequadas das paredes e móveis. Você precisa do tipo certo de tubo de chaminé. Você precisa de uma almofada de piso não combustível. Faça isso errado e você corre o risco de queimar sua casa. Segundo, suprimento de combustível. Você precisa de madeira, muita madeira. E não qualquer madeira. Ela precisa ser curada, ou seja, cortada, rachada e seca, por pelo menos 6 meses, de preferência 1 ano. Queimar madeira úmida é frustrante e perigoso. Produz muito pouco calor. Enche sua chaminé com creosoto e desperdiça seu tempo. Creosoto é uma substância semelhante a alcatrão que se acumula dentro de sua chaminé. É altamente inflamável. Quando o creosoto inflama, você tem um incêndio na chaminé que pode se espalhar para toda a sua casa. Eu passo um fim de semana a cada primavera cortando e rachando madeira para o inverno seguinte. É um trabalho físico, mas também satisfatório. Eu sei exatamente quanto calor tenho armazenado e pronto. Atualmente, tenho cerca de 3 cordas empilhadas e cobertas. Isso me ajudará em um inverno típico com alguma sobra. Terceiro, manutenção. Sua chaminé precisa ser limpa pelo menos uma vez por ano, talvez mais se você queimar muito. Você precisa remover as cinzas regularmente. Você precisa inspecionar as gachetas da porta e substituí-las quando se desgastarem. Isso não é muito trabalho, mas é um trabalho consistente. A recompensa é incrível. Meu fogão a lenha aquece cerca de 111 metros quadrados facilmente. Nos dias mais frios, consigo manter a casa a 20 a 21 graus com 0 eletricidade e 0 gás. O fogão também tem uma superfície plana onde posso cozinhar ou ferver água. É genuinamente uma ferramenta de sobrevivência. Fogões a lenha não são para todos. Se você mora em um apartamento ou tem limitações físicas que o impedem de manusear lenha, isso não é realista. Mas se você possui sua casa e tem acesso à madeira, é a fonte de aquecimento mais confiável, sustentável e independente disponível. Aquecimento solar passivo. Aqui está uma fonte de aquecimento que é totalmente gratuita, não requer equipamento e funciona automaticamente todos os dias ensolarados. Você só precisa saber como usá-la. Estou falando do sol. Aquecimento solar passivo significa capturar a luz solar através de suas janelas, armazenar essa energia na massa térmica dentro de sua casa e usar esse calor armazenado quando o sol se põe. Este não é um sistema complicado que requer construção especial. Você pode usar esses princípios em quase qualquer casa com janelas voltadas para o sul. É assim que eu faço. Todas as manhãs, quando o sol nasce, abro todas as cortinas, persianas e estores no lado sul da minha casa. A luz do sol inunda e atinge meus pisos, paredes e móveis. Essas superfícies absorvem o calor. Nos lados norte, leste e oeste, mantenho tudo fechado. Essas janelas não estão ganhando calor. Elas estão perdendo-o. Uma janela está ajudando você ou prejudicando você. Não há meio termo. Agora, massa térmica. Este é apenas um termo sofisticado para materiais que absorvem e retêm calor. Concreto, tijolo, azulejo, pedra, até mesmo grandes recipientes de água. Esses materiais absorvem calor durante o dia e o liberam lentamente à noite. Minha sala tem um piso de azulejo. Em um dia ensolarado de inverno, mesmo quando está a menos 6 graus lá fora, o azulejo fica quente ao toque no meio da tarde. Então, quando o sol se põe e o ar esfria, o piso irradia calor de volta para o quarto por horas. Se você não tem pisos de azulejo ou concreto, ainda pode usar este princípio. Encha alguns baldes de 5 galões com água e coloque-os sob a luz direta do sol perto das janelas voltadas para o sul. A água tem excelente massa térmica. Ela aquece durante o dia. Permanece quente por horas e devolve esse calor ao seu espaço de vida. A chave é maximizar a exposição ao sol na massa térmica. Não cubra seu piso de azulejo com tapetes se você estiver tentando usá-lo para aquecimento solar. Não coloque móveis na frente de suas janelas ensolaradas. Deixe a luz do sol atingir superfícies que possam absorvê-la e armazená-la. Este método não aquecerá toda a sua casa, mas pode facilmente reduzir suas necessidades de aquecimento em 20 a 30% em dias ensolarados. Combinado com outros métodos, é um contribuidor significativo para o seu calor geral, e o custo do combustível é zero.
O sol aparece de graça todos os dias. Bolsas de água quente. Isso pode parecer antiquado, mas as bolsas de água quente são uma das ferramentas de aquecimento mais práticas para calor direcionado. Não estou falando de aquecer um quarto. Estou falando de manter seu corpo aquecido em um espaço frio, o que muitas vezes é mais importante. Bolsas de água quente são recipientes simples de borracha ou termoplástico que você enche com água quente. A água retém o calor por horas, tipicamente de 4 a 6 horas, dependendo da qualidade da garrafa e de quão bem você a isola. Eu usei a minha inúmeras vezes, não apenas durante quedas de energia, mas também acampando, durante longas noites de inverno e até mesmo quando estou apenas tentando economizar dinheiro com aquecimento. Aqui está a maneira correta de usá-las. Primeiro, não use água fervente. Ferva a água para matar qualquer bactéria e, em seguida, deixe-a esfriar por 5 minutos antes de encher a garrafa. A água fervente pode danificar a borracha e aumenta o risco de queimaduras se a garrafa vazar. Encha a garrafa cerca de 2/3, não completamente. Você quer espaço para a água expandir e para você espremer o ar. Segure a garrafa na vertical. Aperte-a suavemente até a água chegar ao gargalo e, em seguida, rosqueie rapidamente a tampa. Isso remove bolsas de ar que reduzem a transferência de calor. Sempre use uma capa. A maioria das bolsas de água quente vem com uma capa de tecido, ou você pode envolvê-la em uma toalha. Nunca coloque borracha nua diretamente contra sua pele. Mesmo água que parece morna pode causar queimaduras em contato prolongado. Aprendi isso da maneira desconfortável anos atrás. O melhor uso é como aquecedor de cama. Coloque a bolsa de água quente sob seus cobertores cerca de 15 minutos antes de ir para a cama. Seus lençóis ficarão quentinhos. Isso faz uma enorme diferença no seu nível de conforto e na sua capacidade de adormecer quando a casa está fria. Seu corpo não precisa trabalhar tão duro para gerar calor. Então você realmente dorme melhor. Você também pode usar bolsas de água quente enquanto está sentado, colocadas no colo ou contra a região lombar, ou colocar uma nos pés enquanto trabalha em uma mesa. Manter seu tronco e extremidades aquecidos torna muito mais fácil tolerar um quarto frio. Bolsas de água quente são baratas, geralmente de 10 a 20 dólares. Elas duram anos se você cuidar delas. Elas não exigem combustível especial, apenas água e uma fonte de calor para aquecê-la. Mesmo um pequeno fogão de acampamento ou velas podem aquecer água suficiente para encher uma garrafa. Este é genuinamente um dos melhores investimentos para o conforto em climas frios. Aquecedores à vela. Você provavelmente já viu isso no YouTube. Um vaso de terracota virado de cabeça para baixo sobre algumas velas de chá. Eles funcionam, mas não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Deixe-me dar a realidade. 4 velas produzem o calor de 4 velas. Ponto final. O vaso de terracota não cria magicamente mais energia. O que ele faz é mudar a forma como esse calor é entregue. Em vez de o ar quente subir direto para o teto e não fazer nada de útil, o vaso captura esse calor, aquece e o irradia para fora. Isso cria uma pequena bolha de calor ao redor do aquecedor. Eu construí um desses para testá-lo. Usei um vaso grande de terracota, um menor dentro dele para circulação de ar, uma haste de metal através dos orifícios de drenagem para criar espaçamento e 4 velas de chá embaixo. O vaso externo ficou quente o suficiente para que você não pudesse segurar a mão nele, talvez 65 a 82 graus Celsius. Definitivamente liberou calor perceptível. Mas estamos falando de aquecer uma pequena área, talvez um raio de 1 metro. Isso não vai aquecer um quarto. Não vai aquecer uma sala de estar. É útil para manter as mãos aquecidas, para tirar o frio de um pequeno espaço de trabalho ou para complementar outras fontes de calor. A segurança é fundamental. Você está queimando velas dentro de casa. Isso é uma chama aberta. Nunca o deixe sem supervisão. Nunca o use enquanto dorme. Mantenha-o longe de qualquer coisa inflamável, o que inclui cortinas, papéis, cobertores e animais de estimação curiosos. O vaso fica extremamente quente, então coloque-o em uma superfície resistente ao calor e certifique-se de que ninguém possa tocá-lo acidentalmente. A ventilação ainda importa. 4 velas não produzem muito monóxido de carbono, mas consomem oxigênio e produzem alguns subprodutos da combustão. Se você estiver usando isso em um pequeno espaço fechado por horas, abra uma janela.
Fogões a álcool. Fogões a álcool merecem mais atenção do que recebem. São pequenos dispositivos portáteis que queimam álcool desnaturado ou álcool isopropílico de alta porcentagem. Eles são principalmente usados por mochileiros para cozinhar, mas também funcionam para aquecimento de emergência em pequenos espaços. O design mais simples usa 2 latas de refrigerante de alumínio. Corte uma lata para criar um reservatório de combustível raso. Corte a outra lata para criar uma peça superior, com furos ao redor da borda. Encaixe-as, encha com álcool e acenda. Você obtém uma chama quente e limpa que queima por 10 a 20 minutos, dependendo de quanto combustível você usa. Outra abordagem é ainda mais simples. Pegue uma pequena lata de metal, como uma lata de Altoids ou uma lata de atum. Encha-a com bolas de algodão embebidas em álcool desnaturado. Acenda as bolas de algodão. Elas queimam lentamente e produzem calor constante. Eu mantenho um pequeno kit de fogão a álcool em meus suprimentos de emergência e no kit de inverno do meu veículo. É um backup dos meus backups, mas é uma tecnologia comprovadamente confiável que funciona quando preciso dela. Aquecedores catalíticos. Aquecedores catalíticos são os aquecedores a propano mais eficientes disponíveis. Em vez de queimar propano em uma chama, eles usam um catalisador para criar uma reação química que produz calor sem fogo visível. Isso os torna mais seguros, mais silenciosos e mais eficientes em termos de combustível do que os aquecedores a propano tradicionais. O catalisador é tipicamente uma superfície revestida de platina. Quando o propano passa sobre a superfície, ele oxida a uma temperatura muito mais baixa do que a combustão normal. Isso produz calor infravermelho, sem a chama brilhante que você vê nos aquecedores a propano regulares. A saída de calor é constante, suave e consistente. A eficiência é onde os aquecedores catalíticos brilham. Eles podem ser próximos de 100% eficientes, o que significa que quase toda a energia do combustível se torna calor em vez de ser desperdiçada. Aquecedores a propano tradicionais baseados em chama podem ter apenas 60 a 70% de eficiência. Isso significa que os aquecedores catalíticos usam significativamente menos combustível para produzir a mesma quantidade de calor. Eles também operam em temperaturas de superfície mais baixas do que os aquecedores a chama. Um aquecedor catalítico pode atingir 370 graus Celsius na superfície do catalisador, enquanto um aquecedor a chama pode exceder 1090 graus Celsius. Temperaturas mais baixas significam menor risco de incêndio, mas os aquecedores catalíticos ainda consomem oxigênio e produzem monóxido de carbono. Todas as mesmas regras de segurança se aplicam. Você precisa de um detector de monóxido de carbono, você precisa de ventilação e você precisa de um aquecedor especificamente classificado para uso interno com sensores de depleção de oxigênio. A desvantagem é o custo. Aquecedores catalíticos geralmente custam 2 a 3 vezes mais do que aquecedores equivalentes baseados em chama. A série Olympian Wave é a marca mais popular, e eles começam em cerca de $300. A superfície do catalisador também se degrada com o tempo e precisa de substituição a cada poucos anos. Para trailers, barcos ou pequenas cabines, os aquecedores catalíticos são excelentes para aquecimento doméstico de emergência. Eles são uma opção premium que oferece vantagens reais se você puder justificar o custo. Eu não possuo um pessoalmente ainda, mas está na minha lista para futuras compras. Os benefícios de eficiência e segurança são atraentes. Lareira a gás sem energia. Muitas pessoas não percebem que sua lareira a gás pode funcionar durante uma queda de energia. Se funciona ou não depende inteiramente do sistema de ignição. Deixe-me explicar. Lareiras a gás mais antigas geralmente usam uma chama piloto permanente. Esta é uma pequena chama que queima constantemente. Ela usa um termopar ou termopilha para gerar uma pequena quantidade de eletricidade a partir do calor da própria chama piloto. Essa eletricidade autogerada alimenta a válvula de gás. Não é necessária energia externa. Esses sistemas funcionam perfeitamente durante apagões. Lareiras a gás mais novas geralmente usam ignição eletrônica. Pressione um botão ou acione um interruptor.
e uma faísca eletrônica acende o gás. Esses sistemas requerem eletricidade doméstica ou baterias. Se sua lareira tem ignição eletrônica, descubra se ela tem um backup de bateria. Se tiver, certifique-se de que as baterias frescas estejam instaladas. Se não tiver, sua lareira não funcionará durante uma queda de energia sem modificação. Aqui está o que você precisa fazer agora, não quando a energia acabar. Localize o manual da sua lareira. Se não conseguir encontrá-lo, procure seu modelo online. Determine que tipo de sistema de ignição você tem. Se for uma chama piloto permanente, aprenda a acendê-la manualmente. Se for ignição eletrônica, descubra as opções de backup de bateria. Durante uma queda de energia, o ventilador da sua lareira não funcionará porque os ventiladores precisam de eletricidade, mas a lareira ainda produzirá calor por radiação e convecção natural. Você não terá a distribuição forçada de ar, mas sentirá absolutamente calor no ambiente. A grande vantagem aqui é que a maioria das casas já tem lareiras a gás instaladas. Você não está gastando dinheiro com novos equipamentos. Você está apenas garantindo que sabe como operar o que já possui quando a energia acabar. Isso é preparo gratuito. Tenho uma lareira a gás com chama piloto permanente. Eu a mantenho acesa durante os meses de inverno. Se a energia falhar, sei que posso fechar a sala de estar e manter minha família confortável lá enquanto outros cômodos ficam frios. Não é uma solução para a casa inteira, mas é uma fonte de calor confiável que não depende de nada, exceto do meu suprimento de gás ativo. Aqui está o que quero que você entenda. Você não precisa de todos esses 11 métodos, você precisa de 2 ou 3 que se encaixem na sua situação, no seu orçamento e no seu espaço de vida. A redundância importa porque o equipamento falha, o combustível acaba e as circunstâncias mudam. Minha configuração pessoal é camadas de roupas primeiro, um fogão a lenha como aquecimento principal, um Mr. Heater Buddy como backup e energia solar passiva para reduzir o consumo geral de combustível. Esse sistema manteve minha família aquecida durante várias quedas de energia, incluindo um blackout de 5 dias a 2 anos. Sua configuração pode ser completamente diferente. Talvez você esteja em um apartamento onde fogões a lenha não são possíveis. Então, seu foco deve ser aperfeiçoar suas camadas de roupas, obter mantas Mylar de qualidade, possivelmente um aquecedor a propano portátil se seu contrato de aluguel permitir, e maximizar o aquecimento solar passivo através de suas janelas. O maior erro que as pessoas cometem é esperar até precisarem dessas soluções antes de aprender a usá-las. Pratique agora. Teste seu equipamento agora. Cometa seus erros agora, quando os riscos são baixos e você pode aprender com segurança. Se este guia mudou a maneira como você vê sua preparação para o inverno, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo as estratégias de sobrevivência que podem salvar sua família quando a rede falhar. Prepare-se para o futuro. O próximo recurso essencial será revelado em breve.